Então as pessoas confundem e elas dizem: não, mas eu venho na igreja, mas eu oro e eu busco a Deus, e eu ajudo, eu sou ofertante, eu sou dizimista, eu colaboro, fisicamente quando a obra de Deus precisa de alguém que ajude, eu estou presente. E como é que pode agora, na hora da minha maior necessidade, por que Deus não faz nada? E transferem para Deus uma culpa que Deus não tem. Então Deus não reage à minha necessidade. Não é isso, Ele não vai responder porque eu estou precisando. Existe uma regra para a resposta de Deus. E qual é a regra? Fé. Tudo é possível àquele que crê e não ao que precisa. Isso está claro para você? Está claro para você? Então, se eu não creio em determinada circunstância, nessa circunstância específica, eu vou ter alguma debilidade. Você já ouviu falar em Timóteo, filho na fé de Paulo? Em sua carta, Paulo faz uma recomendação interessantíssima a Timóteo. Paulo diz: não uses de água somente, mas põe um pouco de vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades. Então, provavelmente o Timóteo tinha azia, ou estômago irritado, ou inflamação no estômago, O que mais podia ser? Ajuda aí o povo. Refluxo. Ou seja, não era legal o estômago dele. E Paulo diz: o que se usa na nossa época, na nossa geração? O que as pessoas botam para melhorar? Paulo disse: um pouco. Olha para o irmão aí. Um pouco. De novo, um pouco. Outra vez, um pouco. De quê? De vinho, por causa da doença. Paulo falou assim: chapa o coco no vinho, meu filho. Não. Um pouco na água, por causa do teu estômago. Isso quer dizer o quê? Que Timóteo não era um homem de Deus? O que você acha? Ele era um homem de Deus, um grande homem de Deus. Mas naquele ponto específico, Timóteo não tinha fé suficiente para ser curado do seu estômago. Isso não deveria ser demérito para ninguém, irmãos. Mas é engraçado que em alguns lugares as pessoas são obrigadas a esconder o que sentem por causa da pressão que os outros fazem. Não tem fé, não? Uma vez a pessoa chegou para mim e falou: ô pastor, esse negócio aí no teu ruim aí, você não crê não? Eu falei: você crê? Creio. Eu falei: então ore. Eu creio em Jesus. Bota aqui a mão, opera o milagre. Eu creio. Não, mas é você que tem que crer. Eu digo: é fácil assim, né? Você exige do outro, mas você mesmo não crê. Pressão. Tá me entendendo? Aí os crentes aprenderam a esconder o que sentem, com vergonha de serem taxados de incrédulos. Olha a minha cara de preocupado com os outros. Você está me entendendo? Sim? Deus responde à necessidade? Não. Então, a minha indignação, a minha murmuração, você amanheceu o dia murmurando, reclamando das circunstâncias da sua vida, não vai resolvê-las. Não irão resolvê-las. Não vai mudar coisa nenhuma, não vai trazer nenhum resultado bom se você não agir por fé. Isso está bem claro? Amém? Deus não age por pena, diz comigo isso. Deus não age por pena. Pastor, quer dizer que Deus não tem dó de ninguém? Deus tem dó. Deus se compadece. Mas não é por causa disso que Ele vai agir, não. Deus age por amor e justiça. É assim que a Bíblia mostra. O agir de Deus é por amor e justiça, em resposta à fé de alguém. Isso está claro? Anote. O agir de Deus
é por amor e justiça, em resposta à fé de alguém. Diga graças a Deus. Eu coloquei assim: ainda que eu chore e implore pela ajuda de Deus, ainda que eu chore e implore pela ajuda de Deus, se eu não agir por fé, nenhuma resposta satisfatória virá. Então você pode chorar, lamentar, sabe, espernear, ficar de birra, de beicinho, fazer igual menino ruim, se deitar no chão e bater as pernas. Olha, se o Senhor não abençoar, eu vou sair da igreja, não é? Saia. É seu direito. Eu estou recomendando, irmãos? Estou não, né? Você entendeu? Alerta de ironia. Não estou recomendando. Isso é falta de maturidade espiritual. Só o pensar assim já comprova uma falta de maturidade espiritual. Porque a nossa aliança com Deus não deveria ser negociável. Nunca deveria existir isso. Se Deus não fizer isso, eu não faço aquilo. Nunca deveria existir. Nunca, jamais na vida de um servo de Deus. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Isso não vai mudar. Amém? Tá claro para você? Preparados? Vamos em frente. Eu queria detalhar mais uma vez esse verso. Eu separei aqui por cores. Dá para perceber bem, né? Para a gente tentar separar aqui alguns pontos importantes. Então vamos lá. Diz o quê? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu te pergunto, por que é preciso que nós venhamos agradar a Deus? Por quê? O que você acha? Engraçado que quando eu peço para responder, todo mundo fica calado. Quando eu peço para ficar em silêncio, tem gente que conversa. É do contra, né? A pessoa é sempre do contra, faz sempre o contrário. Responde para mim, por que precisamos agradar a Deus? Qual a necessidade disso? Por que precisamos disso? Eu coloquei assim, porque fazendo a vontade dele, Deus, cumprimos o quê? A sua lei. E assim, Ele nos abençoa. Ele nos recompensa. É interessantíssimo porque, irmãos, a bem da verdade, Deus não tem obrigação nenhuma de dar nada a ninguém. Isso é importante que você saiba. Deus não tem obrigação nenhuma. Nem se engane achando que uma coisa boa que você faz é digna de ser mencionada diante de Deus para Ele te abençoar. Ah, eu vou abençoar porque você fez. Mas pastor, está escrito lá, Jesus disse, né, vinde benditos do meu Pai, né, porque eu tive com fome e você me deu de comer, eu tive com sede, me deu de beber, eu estava sem roupa, você me vestiu, eu estava preso, estava enfermo, você foi me visitar. Sim, queridos. Mas eu não sei se você notou, isto é uma comprovação de discipulado, de obediência ao discipulado. Aprendeu a fazer o bem e faz. Mas não há na Bíblia lugar nenhum dizendo, nenhum, que Deus é obrigado a dar alguma coisa a alguém. Pelo contrário, existe o inverso, dizendo, quem primeiro deu a Ele, para que possa receber. Quem deu a Ele primeiro? Ele é devedor do que a quem? Não. Ele nos abençoa porque Ele nos ama. O único motivo de Deus nos abençoar se chama graça. Se chama graça. Não é a irmã Graça. É a graça de Deus. O favor que Ele nos deu sem que nós venhamos a merecê-lo. Isso está claro? Mas quando nós, cumprimos a vontade dEle, obedecemos a lei dEle, Ele é tão bom que ainda nos recompensa. Então agradar a Deus é benefício para nós.
Diz aqui, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Então eu perguntei, o que significa se aproximar de Deus? O que isso quer dizer? É vir à igreja? É isso que significa se aproximar de Deus? Estar próximo de Deus é muito mais do que frequentar uma religião. Não se engane. Religião nenhuma salva ninguém. Nenhuma. Nem cristianismo, pastor, nem cristianismo. Pode ter certeza que muitos que se intitulam cristãos não serão salvos. Porque acharam e acham que a religião é suficiente. Semana passada eu ensinei, irmãos, quando você chega na casa de alguém, você entra sem pedir licença? Os irmãos disseram, não, pastor. Foi na casa de Deus. Quando você chega, você se ajoelha, você se apresenta a Ele. Pastor, eu tenho um problema, não posso me ajoelhar. Eu falei sobre isso. A questão não é joelho dobrado, a questão é reverência. Então quem não pode dobrar os joelhos, mas pode sentado mesmo se encurvar e dizer, Senhor, eu cheguei na tua casa. Muito obrigado por essas portas abertas. Muito obrigado por ter me recebido na tua família. A maior família da terra. Porque onde quer que nós formos um dia, qualquer lugar desse mundo, haverá ali um filho de Deus. E se tem um filho de Deus, tem o nosso irmão. Amém? 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 Em nome de Jesus. Mas o que é? E se aproximar de Deus, irmãos, fala de uma aliança eterna. Fala de uma intimidade que ela é produzida, feita através do amor perpétuo de Deus.